Olá pessoal, Mariana Juras, psicóloga, fazendo uma série de críticas e análises psicológicas do filme A História de um Casamento, filme do Netflix de 2019, aí que tá dando pano pra manga aí pra gente entender vários aspectos dentro da questão da separação do divórcio. Uma das questões que eu quero tratar nesse vídeo é como que as crianças lidam, e a partir do comportamento do Henry ali no filme de 8 anos, né, como que as crianças acabam se comportando, né, numa situação de divórcio. Vamos lá? Bom, então é importante a gente perceber o quanto que o Henry, né, ali em algumas situações, ele acaba agindo, né, tendo comportamentos bastante característicos de crianças em que os pais estão sofrendo divórcio, né? O primeiro deles é achar que ele tem que escolher um lado, né? Achar que ele tem que estar mais de um lado de outro. E ali na situação da separação parece, né, que ele tem uma tendência ali de ter tomado um pouco o lado da mãe, né? De estar mais próximo da mãe, de estar um pouco mais querendo estar na companhia da mãe, não querendo ir pro pai, né? E isso, gente, não significa, tá? E aí eu quero que fique muito claro, tá? Isso não significa que a mãe esteja alienando a criança do pai, tá? Não é isso. É um comportamento bastante esperado, né? Em que as crianças, em meio a uma separação do divórcio, elas acham, elas imaginam, elas têm uma sensação de que elas têm que escolher um partido. E é importante, né? E às vezes, né, ali, né, em vários momentos a Nicole reforça, né, de que ela tem que ir pro pai. Claro que naquela situação é importante e é bom para os pais também receber, mas o outro que tá se sentindo um pouco mais afastado, ou preterido, ou não escolhido, acaba se sentindo pior, né, nessa situação. Então é importante que os dois, né, tanto o pai ou a pessoa que está sendo mais escolhida e a pessoa que não está sendo escolhida, que elas entendam isso como uma parte do processo de separação e não necessariamente que aquilo vai ser para sempre daquela forma, né? Existe uma série também de razões, não só em questões de lealdades, mas a idade da criança, com quem ela sente mais afinidade naquele momento, quem ele se sente mais, está precisando de mais apoio, mais suporte dele. Então existe uma série de fatores que levam uma criança a estar sendo mais leal a um dos pais, né, no processo de separação. De novo, não significando que é um processo de alienação parental, tá? Não levem para esse lado. Ali a criança percebe e ela acaba não querendo muito estar com o pai tá mais ausente, o pai tá numa outra cidade, o pai no outro estado, e ela tá ali, claro, muito mais frequente ali com a mãe. Então quando o pai chega, a criança fica assim, não tão com saudades ou não mostrando um aspecto tão forte. E claro que pro pai que tá ali sem ver a criança, pra ele fica muito difícil, né? Ele acaba às vezes se sentindo raiva, se sentindo, enfim, que ele tá sendo excluído daquela situação, né? Se psicóloga, né, fosse do Charlie, né, o que eu recomendaria, né? Então nesses momentos, principalmente de transição, né, respeitar o desejo da criança, respeitar e se mostrar de uma forma acolhedora, de uma forma, e não de uma forma que está sendo preterido ou que está sendo e que isso não é certo, né? Mas escutar o comportamento da criança como algo que a criança está vivendo naquele momento, uma situação que também está sendo confusa para ela, uma situação que ela também está sentindo sofrimento de uma mudança que ela não imaginava que fosse acontecer. Então a criança não tem responsabilidade dos comportamentos que ela vai ter. Então é importante que os adultos olhem para o comportamento, embora aquele comportamento doa ou fira de alguma forma, entender aquilo não como algo que para atingir um dos pais, mas aquilo como algo que a criança está vivendo naquele momento e que às vezes os pais também estão vivendo. Por isso que eu falei em outro vídeo da importância dos pais também buscarem esse apoio psicológico de como lidar com os filhos, como lidar com a situação que também é sofrida para eles. Então é bastante importante ficar atento a isso. Um outro comportamento que eu achei interessante é quando a criança tenta unir, né, os dois. A gente chama isso, tem uma metáfora da Cerveny que ela fala que os filhos agindo como cola, né, de querendo que os pais se unam novamente, né. Então ela segura ali nos dois para eles estarem juntos, ou quando ela lê uma carta, né, no caso ali quando a criança está lendo uma carta do pai, né, da mãe para o pai. Então o que aquilo representa simbolicamente para a criança no sentido de querer que os pais estejam juntos.
Embora o Henry ali esteja agindo de uma forma bastante madura ali, não, enfim, não mostrando tanto esse aspecto do Henry naquela situação, mas ele conseguindo fazer essa transição bem entre entre estando com a mãe ou estando com o pai, ele faz. Mas, por exemplo, naquela situação em que a criança está cansada, né, de querer de mais um dia das bruxas, no mesmo dia, à noite. Claro que o pai queria, né, ter a criança naquele momento, mas depois viu que não foi tão bem legal, né, ter colocado a criança, enfim, para ter um dia das bruxas, porque era uma necessidade mais do pai do que da criança. Então o que poderia ter sido feito ali, ao invés de um segundo dia das bruxas, de promover uma outra atividade que eles pudessem fazer juntos para terem uma qualidade de relacionamento melhor, né, entre eles, para que eles pudessem se unir de uma outra forma, né? Tô falando do pai e a criança. Mas existem uma série de momentos em que os filhos vão tentar unir novamente os pais, ou eles vão se ater a essa ambivalência que às vezes os pais têm, né, de continuarem ainda nutrindo admiração e afeto um pelo outro, e às vezes a criança fica sem entender, então por que meus pais se separaram se eles ainda se amam, né? Mas é muito importante, né, que os pais coloquem para os filhos, não apenas que eles se amem, né, que eles continuam se amando, ainda não sendo mais marido e mulher, né, mas que aqueles pais, né, aquela mãe, aquele pai vão sempre continuar juntos no coração da criança, né, que por mais que aqueles pais estejam separados, eles são uma unidade de cuidado para aquela criança. Por isso a importância da gente pensar, né, que um casamento, quando termina, ele não necessariamente destrói a família, né, porque quando você tem filhos, né, você está falando de uma união familiar de pai, mãe e filho. Embora pai e mãe não precisem necessariamente estarem casados para constituírem uma família, principalmente na perspectiva e no olhar da criança, né? Então é importante ficar claro isso, tanto para os pais quanto para as crianças, que os pais estão juntos simbolicamente dentro, né, na constituição biológica, social, emocional daquela criança. Ela representa a união de pai e mãe, embora eles não estejam mais juntos como marido e mulher, como casal, mas eles são uma unidade, são parceiros, né, como pai e mãe. Então é importante, mais uma vez, olhar aí para essa criança de uma outra forma, né. Então uma outra coisa que eu achei interessante, né, de comentar, é quando o Henry fala alguma coisa de que a mãe comentou e o pai fala, ela falou isso. Então é muito importante que os pais tenham cuidado com aquilo que a criança verbaliza como sendo da outra parte. Primeiro porque a fala da criança é muito da realidade do desenvolvimento psíquico da criança. O que a criança entendeu do que foi comunicado não necessariamente é o que de fato foi comunicado, né? Então é importante os pais não lidarem com aquela informação que a criança trouxe como uma verdade absoluta, como algo que o outro disse, né? Então isso serve para crianças como para adultos. Aquilo que a criança internalizou, ou interpretou, ou entendeu do que foi comunicado é algo que fala da realidade dela, da criança, e não ficar utilizando aquela informação como uma informação a partir do outro lado, tá? Porque, enfim, os pais vão se machucar e vão se equivocar muito se eles utilizarem a fala da criança como uma prova do que o outro disse, tá? Então isso é o que a gente entende no sistema de fofocas, né? Embora a criança não esteja fofocando, é muito comum que a criança fale coisas, né, do universo dela, que também é do universo que inclui outras pessoas do outro núcleo familiar. Mas aquela expressão, aquela fala não é uma prova do que o outro disse. É uma interpretação, é uma compreensão da criança naquele contexto. Então é muito importante que os pais não fiquem utilizando essas falas como jogos ou utilizando o pior, utilizando as crianças para levar recado. Então você fala para sua mãe isso, já que ela falou isso. Embora a gente não tenha visto isso no filme, muitas vezes isso acontece nas situações de separação, das crianças trazerem algo e os pais utilizarem a criança como
um campo de batalha ali para esses argumentos, para isso acontecer. Então é muito importante ficar atento para esses comportamentos que as crianças agem, que são muito comuns em situações de separação e divórcio, e que os pais precisam ter uma visão mais ampla do que isso representa para eles e para as crianças, tá bom? Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, assiste outros vídeos relacionados a isso também. Eu também tenho um outro vídeo que fala bastante de como as crianças agem nessas situações. Então esse filme eu acho que trouxe muitos aspectos importantes pra gente discutir nessa área, tá bom? Obrigada, até a próxima!